Pessoal, olá a todos. Vamos dar continuação à nossa matéria. Hoje a gente vai na aula 18. Então, a aula 18, o conteúdo dela é trabalhando com arquivos e tratamento de exceções. Os códigos utilizados estão aqui, no material do Google Sala de Aula, e aqui é o slide. Pessoal, qual que é a ideia aí, resumindo a aula de hoje? O que é trabalhar com arquivos? Normalmente, então, a gente costuma aprender uma linguagem, no começo a gente aprende, né, com o usuário inserindo dados pelo teclado e a gente imprimindo alguma coisa para o usuário, né, na própria tela. Só que a gente pode fazer de outra forma. A gente pode ler um arquivo que já tenha alguns dados. Então a gente vai ler do arquivo. Esse arquivo já está construído. Ou a gente pode gravar no arquivo também. Então, ao invés de mostrar a saída na tela para o usuário, a gente vai salvar essa saída em um arquivo. E, por outro lado, ao invés de esperar o usuário entrar com alguns dados, a gente já vai ler um arquivo cheio de dados. Então, isso que a gente vai ver aqui, ó, como trabalhar com arquivos na linguagem Python. E depois a gente vai ver um pouquinho de tratamento de exceções. Não é comum estudar muito isso, tá bom? A gente vê um pouquinho em Java, não sei se vocês viram, mas costuma ver um pouquinho em Java. Na linguagem C não é todo mundo que ensina, tá bom? Mas basicamente é o que? É você já pensar no que pode dar errado e ao invés do programa abortar, né, o programa encerrar, você faz o seguinte, ó. Como pode dar alguma coisa errada, você já pensa na possibilidade daquele erro e trata aquele erro. Então você mesmo vai lançar uma exceção e assim o programa não vai encerrar, não vai ser abortado. Você vai tratar aqueles erros que foram cometidos. Perfeito? Vai ficar mais entendido quando a gente for ver a matéria de fato. Pessoal, então começando com uma introdução, né? Python define um conjunto de funções pré-definidas para a manipulação de arquivos. Então, existem várias funções prontas e a gente vai ver as principais para manipulação de arquivos. Nosso trabalho aí tem algumas questões que são relacionadas a arquivos, então com a aula de hoje vocês conseguem fazer essas questões. Com essas funções que já existem na linguagem Python, a gente pode ler um arquivo, salvar em um arquivo, remover arquivo, criar arquivos de forma fácil e rápida. A primeira função é a função open, né? A função open, traduzindo aí, seria para abrir o arquivo. Bom, então a gente utiliza essa função para obter uma referência a um objeto do tipo arquivo. E aí, quando você vai abrir um arquivo, você tem várias opções. Você pode abrir ele para ler o que tem no arquivo, você pode abrir ele para escrever alguma coisa no arquivo, e você pode abrir ele para ler e para escrever. Tá bom? Então, por que eu estou falando aqui nesse slide? Existe a função open e tem essas quatro opções aqui, ó. Então, se você especificar R, R é de read, que significa ler. Então, você vai abrir o arquivo para leitura. Se você colocar a letra W, W é de write, que é escrever. Vai escrever a partir do começo do arquivo. Por que é importante essa parte aqui, ó? A partir do começo do arquivo. Se o arquivo já tiver algum dado, esse dado vai ser sobrescrito. Então, quando eu uso essa letrinha W, ele sobrescreve todo o conteúdo que já existe no arquivo. Por que ele faz isso? Porque ele começa a gravar no arquivo no começo dele. Em outros casos, eu quero que não sobrescreva o conteúdo do arquivo. Eu quero que o conteúdo esteja lá do arquivo e eu consiga salvar mais coisas no arquivo. Tá bom? Então eu posso usar a letra A. A significa append. Então você vai adicionar mais coisas no arquivo. E aí, qual que é a ideia? Escrever a partir do final do arquivo. Então ele consegue, a partir dessa letra, ele consegue saber qual que é a última linha, o último caractere que tem no seu arquivo, e ele vai começar uma nova escrita a partir desse último caractere, a partir dessa última linha. E a opção que você tem de ler e escrever ao mesmo tempo. Então, se você colocar o R e o mais, ele pode tanto ler
informações do arquivo, quanto escrever novas informações no arquivo. Então são essas 4 opções, mas e se você não colocar, se você não especificar nada? Se você não especificar nada, o default, né, o padrão é ser leitura. Então se você quiser ler o arquivo, você pode especificar que você vai ler, ou você não pode colocar nada. Então vai ter um próximo exemplo ilustrando isso daí. Olha lá, pessoal, ó. Primeiro exemplo é o código exemplo 1.py, e aí o que eu fiz? Usei a função open para abrir o arquivo chamado relatório.txt e não especifiquei se é para leitura, para escrita, para ler e escrever. Então, quando eu não especifico, eu estou considerando que eu estou abrindo esse arquivo para leitura. Outra coisa importante para linkar isso daqui com essa definição aqui, ó. Então, a função open é utilizada para obter uma referência a um objeto do tipo arquivo. Então, qual que é a referência? Arquivo. Ó. Essa variável aqui, ela vai ser a referência para esse arquivo aqui. Então, a partir desse momento, qualquer manipulação do arquivo chamado relatório.txt vai ser feita através dessa variável chamada arquivo. Vamos testar esse primeiro código aí já para ficar mais fácil entender os próximos códigos. Então, abrir a aula aqui, aula 18, vou apagar o relatório, tá bom? E vou abrir o exemplo 1.py. Então, exemplo 1.py é apenas essa linha aqui. Vou abrir o terminal e vou rodar esse código. Então, Python 3.7, que é a versão mais atual que eu tenho do Python na minha máquina, e o nome do meu arquivo. Pessoal, vejam o que eu fiz. Ó. Eu estou tentando abrir um arquivo chamado relatório.txt. Na minha pasta aqui, eu não tenho esse arquivo. Eu tenho resultado.txt, mas relatório.txt eu não tenho. Então, o que vai acontecer? Vou tentar abrir ele e o programa vai ser abortado. Por que vai ser abortado? Não existe o arquivo ou o diretório chamado relatório.txt. Então, isso daqui, ó, o que o programa fez? Ele lançou um erro, lançou uma exceção. E aí, quando a gente for ver lá no final da aula de hoje, a gente vai ver como tratar essas exceções. Perfeito? Então, essa que é a ideia. Vou modificar o código aqui. Ou melhor, modificar o código não. Vou criar um arquivo chamado relatório.txt. Vou colocar algumas coisas aqui, vamos lá. Apenas um teste. Pronto. Vou rodar novamente o código. Então, Python 3.7, exemplo 1.py. Pronto, não deu erro nenhum, mas não apareceu nada. Pelo que está no exercício, não tem que aparecer nada, né? Ele só está abrindo o arquivo. Tranquilo? Então, esse é o primeiro exemplo aí, só para entender como que funciona a função open. Voltando no slide, próxima função read, o que ela faz? Ela vai ler o que está no arquivo. Aqui que ela faz? Ela lê o conteúdo todo do arquivo e guarda numa variável. Então, se o arquivo tiver 20 linhas e 500 caracteres, essas 20 linhas e 500 caracteres, elas vão ser... Esse conteúdo todo vai ser adicionado em uma variável. O exemplo é esse, ó. Então, a primeira linha a gente já viu. E aí, o que eu fiz, ó? Peguei essa variável, que é a referência para esse arquivo. Então, sempre que eu vou mexer no arquivo, manipular o arquivo, eu vou ter que manipular em função dessa variável. Então, peguei essa variável .read, que é a função que já existe chamada read. O que ela faz? Adiciona todo o conteúdo que tem nesse arquivo aqui, ó, para a variável texto. E aí depois eu imprimir a variável texto. Vamos testar aqui. Então, exemplo 2, olha lá, ó. Vai abrir o arquivo relatório. Vamos colocar mais algumas coisas no arquivo relatório. Apenas um teste. Hoje é terça.
Amanhã é quarta. Colocar uma linha em branco para ver se ele funciona direitinho. Estamos em junho. Pronto. E agora vou ver se vai imprimir realmente todo o conteúdo do arquivo nessa variável texto. Abro o terminal aqui, Python 3.7, exemplo 2.py. Então observem lá, ó, imprimiu certinho todo o conteúdo que está no arquivo. Por que que eu coloquei esse espaço aqui? Seguinte, a gente vai ver uma função, nas próximas funções, que eu consigo identificar quando um arquivo acaba, quando ele retorna uma linha vazia, tá bom? Aí vocês podem pensar, mas essa linha aqui tá vazia, né? Ó, tá sem nada. Mas na verdade não, isso aqui ele consegue detectar que não acabou o arquivo ainda. Então ele vai saber quando acabar o arquivo, que acaba ele aqui, ó. Mesmo que eu tenha linhas vazias antes, ele sabe que o arquivo acaba aqui no final. Perfeito? Nos próximos exemplos, isso vai ficar mais claro. Então, recapitulando, função weird, o que ela faz? Ela pega o conteúdo todo que está nesse arquivo e guarda em uma variável. Temos outras funções. Então, uma função importantíssima é a função close. Por quê? Sempre que eu abrir um arquivo, eu tenho que fechar ele no final. Então, como que eu fecho? Arquivo.close. Arquivo se eu coloquei a variável chamando arquivo. Função open já expliquei, função weird também. A próxima função aqui, ó, a gente vai ter exemplo, mas é bem interessante também pelo seguinte, olha, weirdLine, ela retorna a próxima linha do arquivo. Então, o que que eu posso fazer com essa função aqui, com essa função weirdLine? Eu posso fazer um laço e aí ir lendo linha por linha do arquivo até chegar no final do arquivo. Tá bom? Então, essa função retorna uma linha de cada vez. Já essa daqui não, ela tem um S a mais, ela vai ler todas as linhas de uma vez e guardar em uma lista. Como assim guardar em uma lista? Bom, se o arquivo tem 20 linhas, a lista vai ter 20 elementos, né? 20 posições. Cada posição da lista faz referência a uma linha do arquivo. Então, se são 20 linhas do arquivo, eu vou ter uma lista com 20 posições. Cada posição é uma linha do arquivo. Outra função é o seek pos. O que que ele faz? Ele muda a posição atual do arquivo. Então, vou colocar um exemplo desse aqui também, que ele é um pouco mais difícil de entender. Basicamente, a ideia é a seguinte: a primeira posição do arquivo, né, é a posição 0. Só que vamos supor que você não quer ler a primeira posição do arquivo, você quer começar a ler a partir da 10ª. Então, você pode usar essa função aqui para mudar o ponteiro para o arquivo. Ao invés de apontar lá para a posição 0, para o primeiro caractere que está no arquivo, você apontar para o 10º caractere, para o 20º e assim por diante. E essa última aqui, já estou pensando na parte de escrever alguma coisa no arquivo, né? Então essas aqui é para ler algumas coisas do arquivo, essa última aqui já é para escrever algo no arquivo. Então, a gente vai ver um pouquinho de cada uma dessas funções nos próximos exemplos. O primeiro exemplo que a gente vai ver aí, ó, é da função write e também da função close. Cai os próximos arquivos, né, usa a boa prática de programação, que é fechar o arquivo. Então vamos lá, pessoal, ó. Aqui eu especifiquei a variável que vai fazer referência ao arquivo chamado resultado.txt. E esse arquivo vai ser aberto para que eu escreva no arquivo. Então W é para escrever no arquivo. Vou abrir a pasta para ver se já existe esse arquivo. Tá falando que já existe, né? Porque eu já preparei a aula e tá tudo pronto. Mas vamos lá, vamos ver o que tem nesse arquivo. Tem 9 linhas. A primeira linha tem um asterisco, a segunda tem 2 e a nona linha tem 9 asteriscos. Não tem problema. Bom, se a gente colocou W significa que vai sobrescrever aquele conteúdo.
Como assim sobrescrever? A gente vai começar a escrever a partir daqui, ó. Então, tudo que tiver aqui vai ser apagado. Tá bom? Se a gente quisesse concatenar, ou seja, não perder esses dados, a gente tinha que usar a letra A aqui. Aí o A adicionaria no final. Então, a escrita do novo conteúdo começaria aqui, ó, nessa parte, e não aqui. Tranquilo? Tá, vamos ao laço. O que que eu estou fazendo nesse laço aqui, ó? Então, eu estou pegando uma variável num e ela vai andar, ela vai iterar entre 1 e 10. Então, entre 1 e 10 vai de 1 até 9. Então, num vai rodar, esse laço vai rodar 9 vezes. E eu estou escrevendo no arquivo. Então, para escrever nesse arquivo, sempre uso essa variável referência. Arquivo.write. E aqui eu estou fazendo uma multiplicação, que a gente viu na última aula. O que essa multiplicação faz? Multiplicação de string. Eu peguei o asterisco e estou multiplicando por num. Então, num, a princípio, é 1. Então, eu vou exibir esse asterisco uma vez só. Asterisco vezes 1 dá asterisco. Vou pular uma linha. Quando num for para 2, então asterisco vezes 2. Quer dizer que eu vou exibir esse asterisco duas vezes. Vou pular a linha. E até chegar em 9. Asterisco vezes 9, quer dizer que eu vou repetir o asterisco 9 vezes e vou pular a linha. Tranquilo? E aqui no final eu fecho o arquivo. Aí rodando esse código aqui, Python 3.7, exemplo 3.py. Rodou, não apareceu nada aqui, né? Por que não apareceu nada? Eu estou escrevendo a saída no arquivo. Então tem que ver o que tem no meu arquivo. Olha lá. Conforme eu falei, o conteúdo foi sobrescrito e eu tenho o que eu falei que o laço faz. A primeira linha, 1 asterisco, a nona linha, 9 asteriscos. Ok? Próximo exemplo usa essa função aqui, ó, readline, que ela lê uma linha por vez. Então aqui eu já abri o arquivo relatório.txt para leitura. Especifiquei que é para leitura, não precisava especificar que o padrão da função open já é abrir para leitura, mas aqui eu quis especificar. E aqui ó, eu peguei uma variável chamada linha, tá bom? E li a próxima linha do meu arquivo. A próxima linha do meu arquivo é a primeira linha. E fiz um laço. Enquanto linha for diferente de vazio. Por que eu fiz essa condição? Porque quando essa função aqui, né, o readline, quando ela percebe que chegou no final do arquivo, ela retorna vazio. E aí linha recebe vazio. Então, enquanto linha for diferente de vazio, eu imprimo a linha e a linha vai receber a próxima linha. E assim por diante. Linha recebe a próxima linha, imprime. Linha recebe a próxima linha, imprime. Linha recebe a próxima linha, imprime. Até chegar no final do arquivo. Ok? Vamos testar essa função aí também. Então, o exemplo 4, né? Vamos colocar aqui para vocês verem que está exatamente como mostrado aqui no slide. E aí eu vou rodar esse exemplo aqui. Exemplo 4.py. Olha lá, apenas um teste, hoje é terça, amanhã é quarta, estamos em junho. Que é o conteúdo do meu arquivo. Tranquilo? Tá, continuando aqui. Exemplo 5. O exemplo 5, ele já faz referência, né, a essa outra função, readlines. O que ela faz? Qual é a diferença dessa para essa? Essa daqui lê uma linha por vez. Essa daqui já lê todas as linhas e coloca essas linhas, o conteúdo dessas linhas, em uma lista. Tá bom? Então, vamos lá. Linhas igual arquivo.readlines. Nesse momento, linhas se transformou em uma lista. Então, se o arquivo tinha 10 linhas, a lista tem 10 posições. E aqui eu fiz um laço, ó, cont igual a 0, porque a primeira posição da minha lista é a posição 0, né? Então, enquanto cont for menor que o tamanho da minha lista,
eu imprimo. Lista na posição 0, incremento conte. Lista na posição 1, incremento o conte. Lista na posição 2, e assim por diante. Eu estou falando lista aqui por quê? Porque essa variável linhas, ela é uma lista, tá bom? Ela é uma lista, então a gente acessa cada posição dessa lista através do índice cont. Aí lembrando aí que lista em Python é a mesma ideia de vetor na linguagem C. Tranquilo? E tem um outro exemplo. Esse exemplo aqui não faz referência a nenhuma dessas funções aqui, tá bom? Ela faz mais referência a como que eu posso usar um for para ler arquivo. Então, ó, ler o arquivo aqui, né? E recapitulando, como é que eu uso o for para imprimir linha por linha do arquivo? Então, posso usar for linha in arquivo. Isso aqui faz com que automaticamente essa variável receba cada linha do meu arquivo e imprima essa linha. Se eu rodar esse código também, então, deixa eu limpar a tela, Python 3.7, exemplo 6.py. Olha lá, funciona perfeitamente. Vou testar aí um código adicional para vocês, que eu falei que ia explicar, mas não está aqui no slide, que é o código para apresentar essa função seek aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou mexer nesse último código, exemplo 6.py. Pessoal, então exemplo 6.py, o que eu vou fazer? Vou colocar arquivo.seek 4. Ok? Tá. Então o que eu estou falando aqui, ó, eu vou apontar o meu arquivo, ao invés de eu apontar para o começo do meu arquivo, eu vou apontar para a posição 4 do meu arquivo. Vamos ver qual o impacto que tem isso daí. Então, sem isso, eu estava assim, ó, dessa forma. Começando a partir da posição 4, ele vai ignorar a posição 0, que é o A, a posição 1, que é o P, posição 2, que é o E, posição 3, que é o N, e vai começar a ler o arquivo a partir da posição 4. Ok? Olha lá, certinho, a partir da posição 4. Então, o que o seek faz? Ele consegue que eu aponte, né, que o meu ponteiro para o arquivo, esse ponteiro seja andado, tanto para frente quanto para trás. Tranquilo? Então, essa que é a ideia. Deixa eu apagar aqui o que eu fiz. Prontinho. Então a parte de arquivos é essa. Saindo um pouquinho do slide aqui para mostrar o trabalho prático, ele tem algumas questões de arquivos, né? Então, o exercício 12, 13, 14, 15, esses 4 exercícios dá para fazer tem que fazer utilizando arquivos. Esses de função a gente vai ver na próxima aula. O 21 tem que fazer utilizando arquivo. O 22 também. E o 23 é opcional. Tá bom? Então dá para fazer esses exercícios aí utilizando arquivo já. Voltando ao slide. A parte de tratamento de exceções, ela não é obrigatória de ser feita no trabalho prático, mas quem quiser treinar, né, fazer os exercícios considerando tratar essas exceções, estão liberados. Contextualização, então. Quando um erro inesperado ocorre na execução de um script, o processamento é encerrado, né, então o programa é abortado, e o interpretador notifica o usuário sobre o erro através de uma mensagem exibida na saída padrão. Quais são os possíveis erros que podem ocorrer? Divisão de um número por zero, tentativa de abrir um arquivo que não existe, tentativa de acessar um elemento inexistente de uma lista. Então a gente já até chegou a ver no primeiro exemplo
nessa aula isso daqui, ó. A gente tentou abrir um arquivo que não existia e fomos notificados, né, com a mensagem que o interpretador nos transmitiu, que o arquivo não existia. Como que a gente vai tratar isso daí? A sintaxe é simples, ela tem o try, dois pontos, e o except, dois pontos. Então, o try, dois pontos, eu coloco aqui, ó, o código normal, tá bom? E aí, o que pode acontecer de errado aqui, a gente coloca aqui dentro no except, ó. Tipo assim, ó, divisão por zero, arquivo não encontrado, tá bom? Então, vamos aos exemplos, que aí, novamente, fica mais fácil entender essa sintaxe aqui. Primeiro exemplo é um exemplo sem tratamento de exceção, o exemplo 7.py. O que eu fiz? Variável número recebeu 35 e a variável resultado está recebendo a divisão de 35 por zero. Tem como fazer essa divisão? Não. O que o interpretador vai fazer? Vai nos mandar uma mensagem de erro. Vamos testar então essa mensagem de erro, se realmente esse código dá erro. Python 3.7, exemplo 7.py. Então, ó, ele apareceu até o tipo de erro. Erro de divisão por zero. Divisão por zero. E até a linha que dá o erro, na linha 4. Ok? Como tratar esse erro para que o programa não seja abortado? A gente usa o tratamento de exceção, que tem no exemplo 8. Olha a diferença entre os dois códigos. Ó. Então, essas duas linhas aqui, elas vão estar dentro do bloco try. E aí no bloco except a gente coloca o que pode dar errado. Ó. Então, divisão por zero não é permitida. Rodando esse código aqui, olha lá, ele não abortou o programa. Ele apareceu, ele conseguiu capturar a minha exceção, o meu erro. Divisão por zero não é permitida. Ok? Tá, vamos a um outro exemplo então. O exemplo de abrir um arquivo que não existe. Então, se eu abrir um arquivo chamado notas.txt, eu não tenho esse arquivo aqui. Então, eu vou ser notificado pelo interpretador. Vamos testar o arquivo chamado exemplo9.py. Limpar a tela novamente. Olha lá, ele acusa a linha do erro e o tipo de erro. Erro de arquivo não encontrado. Não existe tal arquivo ou diretório chamado notas.txt. E aí no código exemplo 10.py a gente trata esse possível erro. Então nós colocamos essas três linhas dentro do bloco try de tentar, a gente está tentando capturar o erro. E se a gente conseguir capturar o erro, é lançada essa exceção aqui, ó. Arquivo, o nome do arquivo, não foi encontrado. Vamos testar esse código também. Olha lá, pessoal, arquivos notas.txt não foi encontrado. Ah, mas e se existiu o arquivo? O que acontece? Se existiu o arquivo, ele não entra no except. Ok? Ele só entra no except se der algum erro. Vamos testar então aqui, ó. Cadê o exemplo 10? Exemplo 10, vou colocar relatório.txt. Rodei de novo, ó. Observem que ele não entrou no bloco except, ele não apareceu nenhuma mensagem. Por que não apareceu? Esse arquivo aqui existe, então não deu nenhum erro aqui para que eu capturasse esse erro. Ok? Então, o tratamento de exceções é isso. É uma boa prática de programação, quase ninguém. Todavia, né, quase ninguém faz essa boa prática de programação. Mas quem quiser fazer nos trabalhos, nos exercícios, no trabalho prático, fica à vontade. E a aula de hoje é essa.
Na próxima quinta a gente tem plantão de dúvidas novamente, né? Tentem fazer os exercícios relacionados a arquivos. Então, terminou de ver essa aula aqui, já tenta fazer os exercícios relacionados a arquivos que está no nosso trabalho. Qualquer dúvida, mandem mensagem. Bons estudos, abraço a todos.